Buonasera, boa noite. Bem-vindos aqui nesta sala que durante esses dias, essas salas e outras salas viram muitos acontecimentos importantes. As coisas inesperadas que acontecem, eu acho que o encontro de domingo com o presidente da República Napolitano e o de ontem com os nossos amigos egípcios foram dois fatos extremamente importantes do ponto de vista histórico também, e eu acho que muitos de vocês estavam aqui e, portanto, digo bem-vindos de novo nessa sala. Hoje temos o professor Constantino Espósito, que agradeço por ter aceito essa tarefa difícil. Tarefa difícil, como eu ia dizendo, de ilustrar e apresentar o título dessa 32ª edição do meeting. O professor Espósito é professor de filosofia na Universidade de Bari, dedicou suas pesquisas às ontologias fenomenológicas de Heidegger, de Kant e as origens da filosofia moderna do pensamento de Francisco Soares. Muitos são os livros editados pelo professor, só vou mencionar o último, Uma ragione inquieta, que acabou de ser impressa, que contém, aliás, que abre-se com a entrevista publicada no Trace, que foi, digamos, a abertura da reflexão do professor Espósito com relação ao tema da certeza. Era uma entrevista com relação às idades da incerteza. Introduzindo, portanto, a sua palestra, eu gostaria simplesmente de compartilhar convosco alguns trechos de experiência ligados à história do trabalho desses últimos meses ao redor deste título. Porque, na realidade, acontece sempre mais frequentemente nesses últimos anos, e isso aconteceu muitas vezes nesses últimos anos, de forma muito evidente, que os títulos do meeting não são meramente indicadores de um tema escolhido assim, digamos, por acaso, mas acabam se tornando uma experiência, constituindo, digamos, um passo da experiência. Trata-se, portanto, da experiência humana que antecipa o meeting e que o antecipa não somente do ponto de vista cronológico, mas a partir do qual gera-se, acho eu, pelo menos, eu digo isso porque os títulos do meeting não nascem de um debate, mas nascem de uma intuição de alguém que comunica a sua própria intuição. Essa intuição, como eu ia dizendo, coloca-se dentro de algo mais abrangente, dentro de uma experiência humana, porque é o próprio meeting que se encontra neste caminho. Meeting não seria o que é e que todos nós estamos vendo nesses dias e antigamente, essa grande, extraordinária ocasião de encontro. Isso tudo nasce de uma história. O meeting não seria isso se não nascesse de uma história, se não houvesse um sujeito afetivamente presente. Afetivamente, repito, capaz de amar essa história, capaz de amar e desejar essa mudança que acontece aqui. Se esse sujeito não existisse, todas as pessoas que vêm no meeting aqui encontram algo que não teriam nunca imaginado. Essa experiência não aconteceria se esse sujeito não existiria, se esse antes da semana do meeting não existisse. Esse sujeito vive o ano todo
criando um meeting, mas não fazendo somente isso. Deixando livremente, porque esse advérbio é muito importante, livremente, repito, livremente se levar, deixando-se levar pelo mistério da companhia, nascida pelo encontro com Dom Giussani e que, graças a Deus, hoje continua a se perpetuar com grandes imprevistos. E se não existisse essa história a qual se referir, eu acho que nesses dias também nada aconteceria. E a beleza e a força disso tudo é justamente a liberdade que nos faz ficar juntos com uma companhia da qual depende a verdade da vida. E, portanto, nesses anos e nesses meses, nós nos deixamos levar por essa história e aceitamos o desafio do tema desse ano, o desafio da certeza. O desafio da certeza, repito, acompanhou-nos e acompanhou não somente o trabalho de escolha dos títulos, dos encontros, dos eventos do meeting e dos espetáculos, mas foi para muitos de nós o tecido, a trama da vida diária, corriqueira, por como tema a certeza, implica que todos nós tivemos que nos questionar a respeito disso. O que significa que a existência se torna uma imensa certeza? Eu acho que essa é uma questão levantada também pelo nosso palestrante e vamos depois ouvir o pensamento dele a respeito do assunto. Portanto, fizemos a experiência de uma inevitável certeza do nosso desejo. Tivemos a experiência com uma falta de certeza acarrete alguns problemas e vimos as grandes coisas que nos trazem certeza, com grande gratidão, e também entendemos quanto o problema da vida e o problema da certeza ao longo da vida não seja somente ficar agarrado a uma bagagem de coisas certas, mas também trate-se de uma responsabilidade, de um risco contínuo. Vou mencionar agora o Cavalo Branco, um espetáculo de ontem à noite. Portanto, o risco de lançar a espada para além das seguranças, que são outras coisas além das certezas. Portanto, lançar essa espada para ganhar o que o coração deseja. Essa é a questão da vida. A vida torna-se uma imensa certeza. Mas foi também, principalmente, o encontro com quem afirmou não ter certezas, como o embate. Porque começamos a falar desse tema, encontrando com as pessoas, foi inevitável encontrar pessoas que afirmam não ter certezas, ter um embate com o relativismo contemporâneo que gostaria de negar ao homem o direito à certeza. E foi isso tudo que nos levou a entender que daquilo que nós precisamos não é contrapor a outras certezas ideológicas, mas precisamos de uma experiência de vida para poder respirar essa luz da positividade. Portanto, essa pequena história com com o nosso trabalho e com a relação que nós temos com esse título que foi criado para esse ano, nos levou a constatar a importância profética dos títulos do meeting. Eu até diria que, mais do que uma profecia, trataria-se de um caminho comum, e de um caminho comum nasce a percepção comum, que é o título do meeting. Portanto, vamos ouvir agora pelo professor Esposito uma apresentação, uma reflexão. Vamos ouvir agora e depois daremos a definição certa que nos ajude ainda mais a entender essa certeza e a nos tornarmos mais cientes da profunda da existência que se torna uma imensa certeza.
Portanto, uma palavra ao professor Expósito, que vai falar do pódio. Para começar, gostaria de agradecer quem me convidou a falar a respeito do tema do meeting deste ano, porque me deu ocasião, aliás, me obrigou a me questionar a respeito de quanta verdade é possível pensar e dizer e perguntar o que é a palavra certeza. E eu tenho que dizer que desde o começo que não há nada daquilo que eu direi que eu não tenha aprendido. E, portanto, é essa descoberta, muito mais do que as próprias opiniões que poderia ter a respeito do tema, que eu gostaria de comunicar. E é por isso que hoje à noite eu quero fazer um trabalho em comum, porque sem a presença de vocês e sem as suas perguntas, a minha seria somente uma palestra, talvez até interessante. Mas o que eu gostaria mesmo que fosse uma ocasião recíproca de conhecimento. Portanto, o meu caminho será através de 4 etapas e uma abertura. Primeira etapa, a incerteza como condição que se propaga na nossa época. Parece que a condição mais compartilhada pelos homens do nosso tempo, tanto propagada, consta ser, portanto, quase insuperável, seja, portanto, a incerteza. E a coisa tem uma evidência inegável, quer como percepção de uma fragilidade estrutural em nível psicológico, quer como o êxito, portanto, de uma insegurança endêmica em nível econômico, social e político. Mas isso tudo merece uma atenção especial, porque muito especial é justamente o que irá acontecer, a provocação que está a lançar e que dificilmente iremos conseguir aceitar em toda a sua alçada, limitando-nos às análises psicossociais corriqueiras. Participando de um festival de filosofia dedicado no ano passado ao tema da sorte, o sociólogo Zygmunt Bauman observava com espírito muito agudo que toda a cultura moderna tinha nascido com a promessa de desafiar uma guerra total de desgaste aquele monstro de 7 cabeças que é a incerteza. Após as guerras religiosas que tinham transtornado e inflamado a Europa entre o século XVI e XVII, os filósofos tinham chegado à conclusão que Deus tinha abandonado o controle direto e a gestão do dia a dia da sua criação e que a sua criação constava ser completamente surda às necessidades e aos desejos dos homens. Era necessário, portanto, submeter o mundo a uma nova administração humana dessa vez, visando fechar as contas, uma vez por todas, com os demônios mais terríveis da incerteza, a eventualidade, a casualidade, a falta de clareza, a ambivalência, a indeterminação e a imprevisibilidade. Isso, portanto, teria feito com que os homens não dependessem mais da sorte, nem esperando que fosse somente uma dádiva, mas conquistá-la como se fosse um produto programado, fundado no conhecimento científico e aplicações tecnológicas. Contudo, essa estratégia de controle não deu certo como era de se esperar. E ainda no século XVIII e XIX, pensava-se que a falta da vitória definitiva sobre a incerteza dependesse ainda de uma série de problemas que ainda não haviam sido cientificamente enfrentados, mas que com o progresso da ciência teriam sido resolvidos mais dia menos dia. A verdadeira novidade, a grande mudança, segundo Bauman, chegou nos últimos 50 anos. Eu diria até um pouquinho antes, quando começou
a mudar o próprio significado ligado à eventualidade, portanto, à nossa condição de sermos acabados e, portanto, dependentes dos casos da natureza e dos eventos históricos. Se, anteriormente, o que era meramente casual, imprevisto ou não controlável era considerado como um mero fato marginal, incômodo, a partir da segunda metade do século XX, é como se tudo confluísse na precariedade do conhecimento do cosmo até a análise do eu individual, a partir das estruturas elementares da matéria até a dinâmica das sociedades mais complexas, os fenômenos que perturbavam eram interpretados como condições primárias da realidade e sua principal explicação. Portanto, hoje, e menciono ainda Bauman, estamos entendendo que eventualidade, casualidade, ambiguidade e regularidade são características inalienáveis de tudo aquilo que existe e, portanto, são irremovíveis também da vida social e individual de todos os seres humanos. Em nível de experiência individual, mudaram principalmente as nossas preocupações e as nossas ansiedades com relação à incapacidade de enfrentar com os nossos meios as ameaças do imponderável e do acaso. A sentir uma incerteza ainda pior e assoladora do que em passado são a novidade na percepção da nossa impotência cuidado, as novas suspeitas que ela seja incurável. E, de um lado, portanto, a incerteza parece ser insuperável, mas, do outro lado, não significa esta uma renúncia a encontrar garantias para a existência da certeza. E deste contraste nasce o grande receio. Portanto, a organização social, que na época moderna havia sido pensada como, digamos, uma barreira contra a instabilidade, contra a conflitualidade da natureza, podemos pensar, por exemplo, em Hobbes, acaba por multiplicar as razões da incerteza, as soluções que até agora o Estado social tinha e queria garantir aos cidadãos, ao contrário, foram jogadas nas costas das pessoas que tiveram que encontrar respostas individuais aos problemas de ordem sociais. E, contudo, a maior parte das vezes, essas capacidades aparecem como uma ficção, porque não temos o conhecimento e a força apropriadas para enfrentar todos os perigos e os imprevistos da vida. E isto tem como êxito a perda da autoestima, a vergonha por não estar à altura de algumas situações e humilhação. E para selar essa breve história da insegurança moderna, Bauman encerra dizendo: tudo serve a aumentar a experiência de um contínuo e incurável estado de incerteza, isto é, a incapacidade de assumir o controle da própria vida, ficando assim condenados a uma condição não diferente do plâncton, que fica no mar, nas ondas, com direção e intensidade desconhecidas, não sabendo para onde vai. Portanto, a incerteza apresenta-se como uma coisa indefinida, precária da existência, mas se de um lado nós temos expectativas que a tecnociência possa controlar a natureza física e reivindicamos pelo Estado a salvaguarda de nossos direitos individuais e sociais, do outro lado, essas expectativas e estas reivindicações acabam encobrindo aquele nível mais radical e mais perturbadora que sempre a insegurança torna evidente, que
Isto é, que nós não somos os donos do nosso destino. Mas então, levanta-se aqui uma questão. A falta de certeza que todos temos coincide totalmente com a nossa incapacidade a poder resolver os imprevistos da vida, aos acasos da natureza, aos acidentes da história. Se a resposta for sim, então a incerteza é somente a reverberação de uma condenação, algo que pode ser interpretado até como uma maldição. Mas se olharmos mais atentamente, ela pode confirmar também outras coisas, isto é, o nosso estar expostos de forma constitutiva àquilo que acontece, que nos atinge, que nos afeta e, portanto, nos provoca e nos chama a participar. O ponto essencial é aquele de não reduzir o fenômeno da incerteza. O desconforto que ele acarreta é inegável e é incontornável. Mas, justamente por ser assim, ele demonstra ser o sinal de um enigma mais profundo e a marca de uma inquietação mais radical. Isto é, que a nossa realização, plena realização, não pode ser realizada por nós. E este é o motivo do limite da nossa existência individual, mas não somente por isso. E também pela não aptidão de todos aqueles projetos científicos e políticos que nos tinham prometido um controle mais seguro e um sentido mais pleno da vida e do mundo. E não somente por isso. Há algo a mais em jogo. Isto é, que nós somos uma necessidade reprimível de certezas que nunca conseguimos preencher. Mesmo se a maioria das vezes cobrimos esta impossibilidade simplesmente de forma confortável, negando tal necessidade, mas que volta todas as vezes, mesmo se nós tivéssemos a garantia de nossos direitos e a garantia de nossas expectativas por leis e estruturas acima de nós. Portanto, é necessário entender profundamente este elemento e tentar reconhecer a sua chamada. Segundo ponto, a luta ímpar com a sorte, buscando a certeza perdida. Aqui reabre-se a grande reivindicação que sempre engajou o pensamento filosófico, principalmente na Idade Moderna. Estar à altura de reconhecer, explicar e resolver o drama da certeza. Sim, porque mais ainda do que a própria incerteza, é a certeza a ser uma possibilidade dramática para os seres humanos, pois ela implica sempre uma alternativa, ou seguir a hipótese que existe um significado certo de si próprio e do mundo que deverá ser aceite e verificado, ou então, ao contrário, achar que ele seja uma mera criação, bem ou mal sucedida, da nossa cabeça, da nossa mente. Atualmente, esse aspecto filosófico deve ser inserida na mais divulgada ideologia do nosso tempo, que é o naturalismo, o qual assenta na ideia que tudo o que acontece na experiência humana pode ser explicado de acordo com alguns fatores e mecanismos físico-químicos e ligados aos neurônios, reduzindo assim toda aquela nossa necessidade de certeza a uma mera, mais requintada estratégia evolutiva com a qual os homens estão se preparando para a sobrevivência, isto é, para contrastar aquela que se torna e continua a ser a grande lei da natura, portanto, o ciclo não interrompido do nascimento e da morte.
Mas no naturalismo contemporâneo é presente mais uma ideia antiga, quase arcaica, que é, digamos, revitalizada de forma paradoxal através dos mais requintados progressos das ciências biológicas e neurociências, isto é, que o verdadeiro destino dos homens, o significado de sua existência resida em pertencer ao mecanismo impessoal e necessário da própria natureza. O racionalismo filosófico moderno, pelo menos a partir do século XVIII, com o grande e dramático Spinoza, tentou explicar a raiz do receio da nossa condição, alegando que é somente o fruto da ignorância e do influxo daninho da tradição hebraico-cristã, de acordo com a qual o finito, acabado, tem no infinito a sua origem e seu destino, mas se a incerteza é fruto da ignorância, a solução do Spinoza consiste em superar a incerteza através de uma purificação de nosso intelecto e uma libertação das nossas paixões. De forma, esse é o ponto crucial, de forma a aceitar de forma sempre mais convencida o nosso destino meramente natural para não sermos mais devorados pelo câncer da incerteza. Portanto, é necessário abandonar, uma vez por todas, a ideia que o ser humano e o mundo todo possam ter uma origem e um fim maior de si próprio e, portanto, de alguma forma, temos que subverter o senso cristão da liberdade e da história. Esboça-se, portanto, um programa que trará seus frutos extremos num pensador emblemático como Nietzsche, o qual assim escreve no Crepúsculo dos Ídolos, de 1888. Ninguém dá ao homem, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais, nem ele próprio, suas próprias características. Ninguém é responsável de sua existência, de seu ser constituído desta ou daquela forma, de se encontrar naquela situação ou naquele ambiente. A fatalidade de sua natureza não pode ser separada da fatalidade de tudo aquilo que foi e que será. Ele, o homem, não é a consequência de um fim, de uma vontade pessoal. Fomos nós a inventar o conceito de escopo, de objetivo. Na realidade, o objetivo não existe. Somos necessários, somos um fragmento de destino, nós pertencemos ao todo o resto, estamos dentro de tudo, mas fora do todo não há nada. Esta resposta não pode ser muito simples, ela nos preocupa sempre e por muitos constitui a alternativa mais radical com relação à tradição cristã. Mas se examinarmos com atenção isso tudo, podemos ver que esta renúncia às categorias metafísicas do Ocidente cristão, o fato que cada entidade acabada, finita, tenha uma origem e um objetivo, um escopo, isso tudo é pago com um preço extremamente alto. A desvalorização do eu como sujeito irredutível ou como um ponto de ruptura ou de descontinuidade com relação à necessidade inflexível da ordem natural. E é nessa perspectiva, portanto, que a própria vontade livre do homem realiza-se somente na aceitação do destino, como se o tempo ou a história não pudessem trazer
mais novidades, mas somente uma repetição eterna. Vamos ouvir mais uma vez o que Nietzsche escreveu em outro livro, em 1882. O que aconteceria se um dia ou uma noite um demônio viesse na sua solidão e dissesse: esta vida como você está vivendo agora e você viveu até agora, você vai ter que viver mais uma vez e mais vezes, e nela nunca vai acontecer nada de novo, mas cada dor e cada prazer e cada pensamento e cada suspiro e cada coisa pequena ou grande de sua vida será sempre a mesma. E todas nas mesmas sequência e sucessão irão acontecer. E esta aranha, e esse luar entre os ramos, e esse momento, e eu próprio, a eterna clepsidra da existência, vai ser virada de cabeça para baixo e você com ela, grão de pó. Você não rolaria no chão, continua nisso, rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio que assim falou? Mas poderia até acontecer, e essa a intuição dramática do Nietzsche, mas poderia até acontecer que você já tenha vivido por uma só vez um grande momento e você teria respondido dessa forma: você é um Deus e nunca viu uma coisa mais divina. Quanto você deveria amar a si próprio e a vida. Cuidado para não desejar nada mais do que essa última eterna punição. Eis o ponto importante de toda a questão. Eis o âmago da questão. Amar a si próprios para Nietzsche significa não desejar mais nada que a necessidade de si próprios e achar que os próprios desejos nunca tenham um termo maior do próprio mecanismo das próprias necessidades naturais e materiais. Mas quem poderá atingir essa posição? O Nietzsche foi muito claro. A resposta é: somente o sábio, somente quem será capaz de construir a si próprio, como acontecia nas técnicas espirituais e contemplativas dos filósofos paganos. Salvatore Anatoli, falando do paganismo, escrevia: para estar à altura daquilo que o tempo necessita, é necessário colher toda a nossa força e transformar-nos em pontos de resistência. Eu acho que sabemos que menos dependermos, mais conseguiremos ser nós próprios. Portanto, o ideal, e que é o herdeiro de Nietzsche, seria voltar ao chamado arete, a prática das antigas virtudes pagãs, a tentativa mais nobre de conseguir arcar com o próprio peso. E é a suprema virtude nessa obra de autoformação é a moderação, é a autorregulamentação, é conseguir governar a si próprio, aquilo que os gregos chamavam de autarquia. E é nessa perspectiva, um homem com virtudes é aquele que consegue administrar a própria força, pois ele sabe mensurar o próprio desejo sem renunciar ao desejo, mas sem ceder ao próprio desejo. E vou citar mais uma vez Anatoli: o desejo é força que ilude porque nos faz esquecer que somos uma quantidade de força acabada, portanto, um pequeno grão da natura. E a nossa força não é ilimitada. O que acontecia nas praxes morais dos estoicos e dos epicuristas
cujo objetivo era criar a própria natureza e forjar a própria medida de homem, parece encontrar uma assonância em algumas tendências de ponta da atual antropologia cultural. Penso, por exemplo, a um autor italiano como Francesco Remotti, que salientam com força: não percam o fio da meada. Acompanhem-me, nós vamos chegar lá, mas nós precisamos andar por esse caminho para chegar no objetivo. Questo cammino per capire. Precisamos trilhar esse caminho para entender o que significa a palavra certeza. Caso contrário, vamos continuar pensando do mesmo jeito e não é a coisa certa. Portanto, o que faz essa antropologia cultural atual salienta que o ser humano é o produto de um processo contínuo chamado antropopoiese, isto é, de construção da própria identidade. Cada qual constrói a si próprio e a natureza humana é uma ilusão, é uma ficção no sentido técnico, é uma ficção cultural que depende meramente do grau de adaptação ao ambiente e ao contexto social. E é desse ponto de vista cai como ilegítima uma certeza da base do ser humano, que nós temos algo que estamos compartilhando entre nós, algo de objetivo, pois a natureza humana, se considerada em sua objetividade, é somente pertencer à filiação à espécie, enquanto que o problema do sentido da existência reduz-se a uma opção meramente subjetiva. O outro lado da necessidade natural é o relativismo cultural. Mas há sempre um ponto, e, portanto, vamos voltar ao nosso caminho, um ponto que fica não resolvido em aberto. E, mesmo tentando resolvê-lo, ele continua a aparecer. Portanto, quer aceitando como insuperável a ordem necessária da natureza, quer tentando resistir através de uma autoformação interior, quer simplesmente recebendo como inevitável essa ficção da natureza humana e a ilusão da natureza humana, o grande nosso sentimento será como se o nosso eu fosse insensato. O que significa isso? Isso não significa que os homens não tenham mais satisfações, objetivos, não tenham mais projetos ou metas. Isso significa que, perante a necessidade do todo, nós somos sempre um caso irracional, fortuito de existência. Portanto, a certeza subdivide-se de um lado em assumir como único sentido da existência é que nós somos obrigados a ser como somos pela lei da natureza, enquanto que do outro lado em criar uma autogarantia através de direitos e etc., que nos dê a possibilidade de resistir ao caso, portanto, ao nada e à morte. Alguém poderá dizer que este é o nosso destino, a nossa natureza. Mas, se assim for, por que essa natureza não basta a si própria? Por quê? A casualidade da nossa existência, de viver sem uma razão irredutível, continua a criar desconforto e sofrimento, porque todas as explicações que poderiam e podem ser dadas não nos satisfazem. Terceiro ponto.
Na origem, a certeza da existência. L'incertezza ci inquieta. A incerteza agita-nos porque ela nos provoca a descobrir que desde o começo temos a marca de uma certeza. Eis o grande golpe de teatro que o nosso próprio ser preparou. E é somente porque, de alguma forma, nós já conhecemos essa certeza é que podemos sofrer a sua ausência. Não se trata de uma garantia que temos antecipadamente sobre a vida, mas da experiência original que todos nos marcou, aquela que nós fomos desejados e recebidos pelo olhar repleto de amor da nossa mãe e de ter percebido o sentido de nossa existência natural durante a amamentação. A certeza que está antes de cada incerteza e que, por sua vez, cada incerteza confirma é que nós viemos a ser numa relação, pois somos de alguém e é por isso que nós somos nós próprios. E é dentro dessa memória é que vai se abrir o espaço de sentimento da nossa necessidade de certezas. Quando afirmo que nós temos que ir até o fundo da incerteza, não estou dizendo que nós temos que ficar satisfeitos com uma condição de precariedade ou de confusão. Justamente pelo contrário, só estou dizendo que toda a nossa fraqueza não seria vivível se, do fundo, algo não despertasse, como se fosse a marca profunda do nosso eu. Isso significa a certeza de um significado que vem de outra situação, que não somos nós, e antes de nós próprios. A certeza não é algo que estamos construindo, mas é algo que nós recebemos. É algo que nos gera e só dessa forma pode se tornar nossa. Lembro aquilo que dizia Agostinho de Hipona quando falava do desejo mais compartilhado entre todos os homens. Isto é, o desejo da felicidade e da vida tranquila, um desejo que seria incompreensível se os homens não soubessem já o que é a felicidade ou não tivessem já, de alguma forma, tivessem experimentado a felicidade, de forma que pudessem relembrá-la, esperar, desejar, almejar. Mas eu lembro também o que o Descartes fez. O Descartes tinha começado por uma condição de dúvida universal. O sujeito moderno de Descartes é o sujeito que nasce da dúvida de tudo aquilo que existe, do próprio corpo, aliás. Ele tinha chegado a descobrir que a única certeza era uma certeza solipsista, o eu que pensa, o eu como puro pensamento. E a grande surpresa foi que, pensando a respeito das ideias que esse eu solitário podia pensar, o próprio Descartes percebeu que é uma ideia, a ideia do infinito ou de Deus, que o nosso eu encontra em si próprio, mesmo não tendo criado. Portanto, o Descartes, que passou a história como inventor do sujeito moderno pôde escrever: daí isto segue necessariamente que eu não estou sozinho no mundo e que se não houvesse uma entidade infinita, eu não poderia nem duvidar, tanto menos almejar ou desejar. Essa experiência originária da certeza como relação constitutiva não se manifesta somente em alguns casos específicos, mas representa a estrutura permanente de cada nosso gesto de conhecimento e de afeição. A certeza é o reconhecimento por parte de um sujeito
ou seja, o consentimento que nós damos a uma verdade, a um fato, a um sentimento, a uma ideia, a um encontro que se apresenta como um fenômeno concreto, objetivo, e objetivo não simplesmente porque acontece fora de nós, mas porque mais claramente é algo diferente de nós. A condição da certeza é uma condição característica ou uma posição inevitável do nosso sermos sujeitos cientes de si próprios e do mundo. O estar certo pode ser identificado como uma postura fundamental do nosso próprio eu, mas como podemos perceber que é assim mesmo? Cada vez que, instados pela urgência das coisas ou pelo apelo das situações, perguntamos e nos questionamos a respeito do porquê, nós confirmamos a nós próprios que fomos feitos para ter uma resposta ou ter um desejo de verdade ou de certeza. Este vínculo muito estrito entre a busca e a certeza encontra uma confirmação iluminante no livro recente de um filósofo italiano analítico chamado Diego Marconi. O Marconi comenta uma frase famosa de Lessing, um iluminista alemão do século XVIII, que de alguma forma deu o parâmetro que ainda dura hoje, o que significa na filosofia e na vida buscar a verdade. Lessing escrevia no século XVIII, o que estabelece o valor de cada homem não é a verdade que ele possui, mas o esforço sincero para atingir a verdade. Portanto, as forças do homem melhoram não por possuírem a verdade, mas pela própria busca. E a posse torna preguiçosos e vaidosos. E Lessing continua, se Deus tivesse na mão direita toda a verdade e na mão esquerda a busca da verdade e perguntasse para nós qual escolheriam, ele não teria dúvida. A pura verdade é de Deus e só ele tem que possuir a pura verdade. A busca é somente do homem e a única coisa que o homem pode e deve escolher. Marconi, o que diz com relação a isso? Nunca negaria o valor da busca filosófica ou religiosa. Contudo, esta ideia do Lessing, isto é, que o importante seja a busca pela busca e não encontrar a verdade, eu sempre achei que não era muito interessante, das chaves de casa ao tratamento eficaz do câncer ovárico, busque-se para encontrar, mas se pensarmos que não há nada para encontrar ou que é impossível encontrar, nós não continuaríamos, obviamente, a procurar. Ninguém quer fazer o moto perpétuo. A nobilitação da busca com relação ao seu eventual resultado é o que racionaliza uma coisa mais importante. Portanto, subvertendo a equação de Lessing, poderíamos dizer que se uma busca fosse somente fim a si própria, ao longo do tempo não voltaria mais e nem nos tiraria o sono, mas definharia ou murcharia. Não é a descoberta da verdade, mas é a renúncia à verdade, o síntoma da preguiça da razão. Com Lessing já ocorreu o desquite entre a busca da verdade e a posse. Assim, de um lado, procurar significa nunca ter que chegar a uma resposta, enquanto que do outro, a posse significa não ter que continuar a procurar.
Se nós olharmos de que forma a certeza forma-se na nossa experiência, podemos ver que ela constitui a hipótese que governa toda a nossa busca e, portanto, a certeza não se identifica somente com a conclusão de um determinado caminho, mas sim com a inteira dinâmica da relação entre o nosso eu e o ser. O problema não se refere somente à importância de nossos conhecimentos, mas à opção fundamental de nossa inteira experiência pessoal. Portanto, torno a perguntar: quando teremos a certeza de algo? Quarto ponto, a certeza como o risco do consentimento, razão e vontade. Se a certeza implicar sempre o consentimento, isto é, uma aceitação, afirmar e dizer sim à realidade, então ele é um ato do intelecto estabelecido pela vontade e é desse ponto de vista necessita de uma chamada adesão à verdade, uma fé, uma confiança no sentido absolutamente não fideístico ou sentimental, mas completamente racional, justamente porque a certeza nunca é um processo mecânico, mas implica a nossa liberdade. Alguns filósofos, penso, por exemplo, a Edmund Husserl, chamaram este ato primário da nossa inteligência, primariamente a nossa inteligência diz sim à realidade, é um ato de confiança, chamou-o fé originária, Urglaube ou Urdoxa. Achei uma descrição fascinante nesse trecho de Hans Urs von Balthasar. Escreve o grande teólogo. Tem razão. Aqueles filósofos aos quais, ao aluno que tem incertezas e está perdido perante o problema da verdade, dão um conselho de mergulhar na correnteza para tirar a experiência corpo a corpo com a onda, para entender o que é a água e como é possível ficar dentro na água. Quem não correr o risco desse mergulho nunca vai experimentar e vai saber nadar. E também quem não ousa o pulo, na verdade, nunca vai chegar a certeza da existência da verdade. Esse primeiro alto da fé, da confiança, não é irracional. Aliás, é a mera premissa para confirmar a existência do racional. Mas este risco originário que foi descrito tão eficazmente pelo von Balthasar, portanto, não é somente o risco do começo, mas é o passo de cada... É o passo do caminho que não pode ser interrompido. Continua von Balthasar, como nadador, ele deve continuar a nadar para não afundar, apesar ele tenha se tornado sempre mais esperto na disciplina da natação. Portanto, mesmo quem sabe, a cada dia deve estar perante a pergunta a respeito da ausência da verdade de forma nova, e isso não o torna um homem cético. É aquilo que o próprio Tommaso d'Aquino dizia: cogitar, pensar, porque para ele é um termo técnico, para entender a verdade, ter a grande certeza é preciso ter uma decisão do intelecto, de um ato do intelecto. O que significa? Nós não somos uma simples gravação dos dados da realidade, mas nós somos
um brinquedo. A realidade nos atinge e bate à nossa porta, e ela quer que nós queremos que nos conscientizemos, e essa é uma decisão que não tem vontade por trás, é o ato originário. Nós não estamos criando a realidade, mas nós aceitamos que ela nos atinja. Até na experiência da fé, não a fé originária, a fé como aquele conhecimento em que nós começamos por alguns indícios, como pode ser a fé cristã, por exemplo. E partindo de alguns elementos, chegamos a conhecer. E na fé cristã, Tomaso diz, que um pouco entendia deste assunto, que também ali não basta simplesmente reconhecer que algo é verdadeiro ou é falso, mas é necessário que haja uma aprovação do nosso intelecto, que nós digamos sim. Isso quer dizer que para nós homens a certeza nunca é uma conclusão mecânica devida à demonstração necessária de algo. Nunca é uma coisa adquirida uma vez por todas, mas é um verdadeiro caminho em que a verdade está sempre esperando a aprovação do eu. E, do outro lado, este eu tem que estar sempre aberto à vontade livre, à natureza da certeza. Portanto, o fator tempo é extremamente importante, condição do exercício da liberdade para fora do caminho do tempo. Não há atalhos, exceto o dogmatismo ou o cepticismo. Foi principalmente John Henry Newman que salientou esse fenômeno incrível como condição permanente da certeza humana. Todos os objetos que nós conhecemos, diz Newman, quer coisas concretas, quer noções internas da nossa mente, necessitam de uma anuência pelo nosso espírito. Agora, mais um pequeno esforço, não me deixem sozinho. Para nós até pareceria óbvio afirmar aqui a nossa anuência será muito mais certa quanto mais os nossos raciocínios são desenvolvidos de forma lógica, portanto, podendo chegar à própria realidade. Mas quando temos a ver como acontece nas relações entre os homens, com casos que precisam de algumas interpretações que não podem ser reduzidos a uma demonstração lógica, mas na relação entre os homens, a nossa anuência vai ser menos certa. Newman não subverte isso tudo e diz, demonstrando de uma forma pessoal, que é justamente quando os nossos raciocínios acompanham o caminho da probabilidade, quando partindo de sinais que precisam de serem interpretados, que precisam da nossa atenção, é justamente nessa situação é que nós poderemos ter uma anuência cheia de razões, certezas. Quanto mais estiver aberta a aventura da interpretação da realidade, é sempre mais possível ter uma certeza objetiva. Para mim, é uma coisa extraordinária para o meu trabalho, porque a certeza parece sempre ser o contrário da interpretação, enquanto que o Newman diz que é justamente onde mais a interpretação tem que trabalhar, porque tem que entender, interpretar a realidade, é lá que a nossa inteligência pode atingir a certeza objetiva e concreta. São muitos os casos onde nós damos a nossa anuência que nos são apresentadas com provas não logicamente deduzidas ou prováveis. Por exemplo, todos
achamos que existimos, que nascemos numa certa data, que somos pessoas com uma certa identidade. Nós não podemos demonstrar isso tudo, logicamente, como todos nós acreditamos que existe um mundo externo e que existem outros eus diferentes de nós e que ontem aconteceu uma certa coisa e assim por diante. Isso é muito interessante. E é uma das questões que vão voltar no Donjo Sani. São muitos os casos onde o fundamento da certeza é dado pela confiança em alguém. O exemplo do Newman. Quando uma mãe ensina a sua criança, ao seu filhinho, de falar do Shakespeare, a virtude e o filho pergunta para a mãe o que significa isso tudo. E ela poderia responder que ele é muito pequeno ainda para entender a frase do Shakespeare, mas poderia até dizer que aquele trecho possui o chamado beautiful meaning, um belo significado que no futuro ele poderá entender. E, portanto, a criança confiando in faith, confiando nas palavras da mãe, ele poderia dar a sua anuência à proposição do Shakespeare. Portanto, não aquilo que ele tinha aprendido de cor, mas porque ele é mais verdadeiro, mais bonito, porque foi interpretado pela mãe. Portanto, isso tudo possui uma força muito mais forte dos outros, porque para a criança a sinceridade da mãe não são uma verdade abstrata, mas são ligadas à imagem e ao amor de sua própria pessoa. Portanto, a criança, conclui Newman, não hesitaria dizer que daria a vida para defender a sinceridade da mãe. Portanto, nós não temos que confundir a dinâmica da nossa anuência somente com o grau da demonstração da lógica. Não que a lógica não seja importante, mas a certeza requer todo o nosso eu. Essa natural capacidade da nossa mente, acompanhada pela capacidade de refletir a respeito dessa anuência, é para Newman o caráter peculiar da certeza. Certitude is the perception of the true with the perception that it is true. A certeza é a percepção de uma verdade com a percepção que é uma verdade. Portanto, se cada ato de conhecimento necessita de nossa anuência, na certeza ele torna-se consciente. É como, e essa vez eu vou dizer com palavras minhas, conhecendo algo de verdadeiro, eu percebo o seu gosto, o seu sabor, o sapere, o saber. É como se eu percebesse a verdade que está batendo em mim e de como eu fui atingido e de que forma eu mudei por causa disso. A certeza é necessária ao eu para viver, para conhecer, para agir, mas necessita do eu inteiro. Não pode existir uma certeza a qual não interessa que eu exista. A verdadeira certeza necessita de mim. Na minha completeza, na minha liberdade. Último ponto, abertura. Talvez agora podemos entender um pouco mais a frase do Donjo Sani do meeting deste ano. A existência torna-se uma imensa certeza. Eu acho
Como a Emília já falou antes, é na palavra que nós podemos encontrar o ponto mais interessante deste fenômeno. A certeza é algo que é descoberto continuamente, não é um absoluto como é interpretada de forma ideológica, mas é algo que aconteceu, é algo que continua a acontecer, porque se não continuasse a acontecer no presente, não existiria. É na realidade. E, na realidade, como poderia o homem superar a verificar mais exigente da certeza, aquela representada pelo limite e pelo mal? Não correria o risco, talvez, até a nossa certeza mais original, como aquela da relação com nossa mãe ou quem gostou muito de nós. Ela poderia ser destruída perante a dor e a morte. Nós poderíamos somente projetar a nossa certeza para além da experiência presente como um sonho, ou como uma utopia, ou como uma mera consolação necessária para continuar a viver. O drama da certeza mostra aqui a sua força. A sua necessidade é infinita e não pode ser satisfeita por outra coisa a não ser o infinito. Precisamos de algo de inesperado, de surpreendente para conseguir experimentar mais uma possibilidade de certeza com relação à necessidade do mecanismo natural ou aquela da dedução lógica, mas que não tivesse que se reduzir a uma esperança não realizável hoje mesmo. Teve que vir Cristo na carne do mundo para reabrir o ciclo inexorável do tempo natural, colocando-se como princípio de novo conhecimento único capaz de valorizar até o fundo a necessidade de significado, a expectativa de cumprimento e o desejo de felicidade de cada homem. Cristo é o caso único na história do homem, no qual o significado, o Logos, tornou-se o chamado amigo do acaso. E a partir daquele momento, cada caso, cada pessoa e cada fato nunca ficou um mero acaso, não porque em algumas filosofias paganas tudo é necessário ou até tudo é Deus no panteísmo, mas porque Deus tornou-se homem, de forma que o homem se tornasse finalmente natural, um ser que deseja, que almeja e que espera certo de uma resposta. Como cada estudioso do pensamento filosófico não pode reconhecer, é o cristianismo que inaugurou a possibilidade da liberdade, não a mera possibilidade de escolher uma coisa ou outra, mas a verdadeira possibilidade de descobrir o valor infinito de mim em relação com quem me criou e continua a me criar agora. E é o cristianismo que inaugurou a história, a estrada com relação à meta, com uma nova direção, com um novo rumo do tempo. Precisávamos de Cristo, pois a certeza do homem não devia ser paga com o preço de sua própria liberdade, nem tirada do drama da história, mas, ao mesmo tempo, não dependesse somente da morte. Graças à sua ressurreição na carne, cumpriu-se uma verdadeira e própria revolução copernicana na possibilidade de conhecimento e na capacidade de certeza do próprio homem. Aquele fato apresentou-se e continua a se apresentar ao longo da história como o acontecimento mais pertinente à razão humana, pois afirma uma presença misteriosa do ser que não é
de se reduzir à natureza, mas graças à qual nós podemos ter a certeza que a própria natureza e a vida nos foi doada, é para nós. Como ainda comenta Don Giussani, na mesma página daquela página, é graças a um dom do Espírito que o homem pode se tornar, portanto, ciente da grande gratuidade de seu ser, descobrindo que a solidão e a impotência podem ser vencidas graças à força de um outro com O maiúsculo. E é porque essa realidade misteriosa nos atinge continuamente e não porque temos a ilusão, ou pior, por uma nossa presunção, é que a própria certeza pode se tornar imensa. Há sempre na vida de um homem um ponto em que este significado, pelo menos uma vez, surgiu, apareceu, e é aquilo que a tradição cristã chamou com um nome mais objetivo, o menos ideológico possível que podemos imaginar, que nós somos chamados a ser a cada momento, que o nosso eu é vocação, que nós somos estruturalmente em relação com quem nos dá a existência, ou com quem nos doa o senso da existência. E isso tudo não é uma motivação abstrata, mas acontece sempre nos casos da vida. Portanto, não se trata de um programa que foi realizado pelos filósofos, mas de um fenômeno que permite uma novidade inesperada pela própria filosofia, explicada como a pergunta consciente da razão com relação ao sentido do mundo e de si próprio. É para mim essa coisa mais importante, e foi descobrir que a certeza inaugurada por Cristo é o único caso no qual uma resposta total e última à dúvida do homem, a pergunta no homem, não anula essa pergunta simplesmente resolvendo-a, mas, aliás, alimenta e, aliás, a exalta como fosse nova. É somente um homem certo que pode não ter a tranquilidade e poder aproveitar disso tudo, porque está esperando que a certeza aconteça mais uma vez. É muito singular essa dinâmica da experiência desvendada pelo cristianismo, porque a certeza não é uma nossa construção, ela é algo da qual precisamos para todas as nossas construções, para enfrentar todas as crises. É essa a diferença. Se a certeza é somente uma garantia trazida pelas estruturas do Estado, ou então, se estão em jogo homens que também, graças às garantias do Estado, estão em jogo eles próprios para poder enfrentar as mil necessidades da vida. Poderíamos descrever este caminho como a passagem do assistencialismo ao protagonismo, de uma imagem de certeza como garantia que garanta os imprevistos pelos imprevistos da vida, uma certeza como o reconhecimento do significado irredutível e inesgotável de nós mesmos. E há um sintoma, e vou encerrando, que muito mais demonstra esse trabalho todo e que muda a percepção do tempo, porque normalmente o tempo poderia ser e representar o inimigo do tempo, porque o tempo faz com que tudo passa. Contudo, o tempo poderia ser e poderá ser a grande prova da certeza, como nos lembrou o Papa na mensagem deste ano. O homem não pode viver sem a certeza, sem
sobre o próprio destino. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva, torna-se vivível também o presente. E o fato que esse futuro exista muda o presente. E neste caso também, Cristo permite ao homem e dá ao homem uma possibilidade de existência, caso contrário, ele não poderia conhecê-la. Portanto, uma esperança no futuro que nasce da certeza atual. Mais uma vez, o Papa, ele é o eschaton presente, quem faz da própria existência um acontecimento positivo, uma história de salvação na qual cada evento demonstra o seu verdadeiro significado com relação ao eterno. É por isso que a certeza é reservada a quem não para de colocar perguntas ou se questionar, mas podemos continuar a nos questionar o porquê de si próprio e do mundo somente perguntando a alguém que somente com a sua presença desperta o meu desejo de ser, de conhecer e de amar. Aquela descoberta contada por Dante uma vez, quando disse que tinha visto nos olhos de Beatriz um alimento que deixa sempre famintos e sedentos, mas que continua a despertá-los. Enquanto ela está cheia de alegria, a minha alma comia aquele alimento e, ao mesmo tempo, eu tirava a minha sede. Muito obrigada. Possiamo non nasconderci che un'ora di ascolto non sia la cosa più facile. Nós sabemos que uma hora de uma palestra assim não é tão fácil de acompanhar e podemos até confessar que talvez não tenhamos entendido tudo, podemos até dizer que foi cansativo. Contudo, eu acho que essa salva de palmas expressa a gratidão, porque aquilo que nós acabamos de ouvir foi, acho eu, mesmo tendo entendido somente uma mínima parte ou somente uma palavra, eu acho que essa reação do público expressa uma grande gratidão de uma contribuição dada à verificação da afirmação do título desse ano. E a existência se torna uma imensa certeza. Portanto, nós agradecemos você de coração. Muito obrigado.